Bom, queridos, vamos começar então com a correção do tema, o tema 1 do nosso livro 3, que trabalha com gráfico inicialmente aqui na questão 3, né? Ele diz assim: considere o gráfico. De 1 para 2 houve aquecimento da solução. Não. De 1 para 2, de 1 para 2 houve aquecimento da solução, né? 1 a gente tem aqui, ó, a temperatura aqui, 2 temperatura aqui. Mas ele diz que ela fica super saturada. E esse é um grande erro. Afinal, abaixo do gráfico, a solução é insaturada. E não super. Acima da curva que ela é super. Então o erro está aqui. B. 1 para 2 houve adição de solutos sem alteração da temperatura. 1 para 2 não houve adição de soluto. Porque de 1 para 2 a gente tem a mesma... Ó, 1 e 2 estão na mesma linha, tá vendo? Então a gente vai ter a mesma quantia de soluto, não teve adição de soluto, tá errado. A temperatura da solução de 2 para 3 manteve-se constante, tá certo? E sua concentração não foi alterada. Ah não, tá bastante errado. Porque em 3, ó, 3 está aqui, a concentração já é bem mais alta, tá aqui em cima, tá vendo? Então houve alteração sim da concentração, né? Tá errada a afirmativa. D. 2 para 3 houve aquecimento da solução, que se tornou saturada. 2 para 3 não houve aquecimento da solução. A temperatura é exatamente a mesma, é essa aqui que eu estou te marcando, estou mostrando para ti. 3 para 1 a solução foi resfriada, o que provocou a precipitação do soluto. Bom, eu vou fazer o caminho para vocês aqui de 3 para 1 direitinho, para tu ver como funciona, tá? Ó, de 3 para 1, deixa eu só fazer a linha aqui do 1 direitinho para não ter problema. Esse aqui é o 1, ok? Então, de 3 para 1, ficou assim. 3 para 1, ele vem só com a redução de temperatura, então ele chega até aqui. Tá vendo? Chegou ali, a gente tem uma solução supersaturada, que é acima da linha. Logo, essa solução precisa precipitar. Então, toda essa quantia aqui vai acabar precipitando até chegar em 1. Então a solução vai ter formação de precipitado e a resposta 3. E tá certo, 3 para 1, a solução foi resfriada e o resfriamento provocou a precipitação. Ok? 5. Ele diz o seguinte: uma mistura preparada com 80 miligramas de acetato, 100 gramas de água, temperatura de 20, ela é aquecida a 50. A seguir, ela é resfriada até 20 novamente. O que após acrescenta-se um pequeno cristal de acetato à mistura. É exatamente, pessoal, a experiência que eu mostrei para vocês em aula, naqueles vídeos que a gente viu sobre supersaturadas, né? Ó, como é que tu faz uma solução supersaturada? Tu pega uma solução e esquenta ela até ela ficar homogênea, né? Ela aqui vai ficar insaturada, inclusive. Ela estava saturada aqui, porque é uma saturada com precipitado, toda saturada com precipitado é saturada. E aqui ela foi para uma insaturada, queridos. Tudo bem? Ó, vocês podem ver o gráfico aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês. É como se nós estivéssemos aqui no gráfico, tá vendo? Saturada com precipitado. Então, ela tem um excessinho ali, daí ela precipitou e foi aquecida até, ó, quando aquece, a tendência é ela ir sempre para o lado direito da curva, para a zona das insaturadas. Depois disso eu resfriei, então eu voltei. Resfriei até os mesmos 20 graus Celsius que tu tem aqui em cima. Só que a diferença é que aqui estava hétero, aqui está homo. Então isso significa que essa solução ela está super. Sabe por que ela está super? Porque ela não pode estar homogênea a 20. Ela tem que estar heterogênea a 20. Como está mostrando aqui em cima, nesses cristais de sal. E depois de adicionar um cristal de sal, a gente, como ele fala aqui, né, a gente forçou uma precipitação mais rápida, porque a supersaturada ela é instável e automaticamente vai passar para uma solução saturada com precipitado. Então a adição de um cristal de sal faz com que isso aconteça mais rapidamente. Tudo bem? Então resposta, a primeira é saturada, a segunda é insaturada, a terceira é supersaturada, porque ela está acima do limite homogênea, e a última é saturada, porque toda solução saturada com precipitado é saturada. Ok? Então tá aí, resposta certa, letra E. A próxima questão, queridos, é uma questão... Vocês me desculpem por estar já lendo as questões com muitas marcações, mas é que infelizmente a pessoa já tinha gravado esse tema,
E aí aconteceu um problema, eu estou gravando ele pela segunda vez. Então vocês me desculpem, ok? Bom, diz assim, um determinado sal apresenta solubilidade em água de 115, tá vendo? Gramas por litro, a 25. Então eu vou marcar aqui para ti, 135, perdão, gramas por litro a 25. E dissolvendo-se 150 gramas desse sal em 1 litro d'água a 40 e resfriando a 25, obtém-se um sistema homogêneo. Não pode. Por quê? Porque a 25 cabe 135, como tu está lendo ali. Como é que tu vai ter 150? A única explicação é ter uma solução instável acima do limite, acima do que pode, e uma solução acima do limite, acima da saturação, é uma solução super saturada. Ok? Bom, a próxima questão do tema, então, é a questão de número 24, que é uma questão bem bacana, bem simples. Eu vou apagar e vou fazer de novo, vocês me desculpem, mas aqui, como eu falei para vocês, eu recentemente tinha gravado esse tema, e aí aconteceu um problema, eu estou gravando de novo. Então, diz assim, o medicamento é comercializado em ampolas de 2 ml. Então, vou escrever aqui, ó, 2 ml. 2 ml. E nesses 2 ml contém 10 miligramas de um princípio ativo. Se o laboratório tem 5 gramas, que correspondem a 5.000 miligramas, é a mesma coisa, né, pessoal? Que 5 gramas. Qual volume de remédio que eu vou fazer? Tudo bem? Então, é uma questão bem fácil. Daqui para cá a gente está dividindo por 5. É só dividir por 5 daqui para cá também. E 5.000 dividido por 5 vai dar 1.000 ml. 1.000 ml corresponde a 1 litro. Certo? Então, ali 1.000 ml, 1.000 ml, 1 litro. Resposta certa da questão 24. A questão 29 é uma questão bem simples também e todas as informações dela estão no próprio enunciado, tá? Então a gente tem que ler bem o enunciado para não discordar dele, porque é o enunciado que vai me dar toda a base para responder essa questão. Então não é uma questão que eu vou adivinhar, vou usar muito conhecimento prévio, muita informação específica. 200 ml de água contidos num copo são adicionados a estes 200 ml sal. Essa mistura é agitada vigorosamente até que se observe a precipitação de cristais. Se precipitou é porque a primeira está saturada. É a primeira coisa que a gente tem que escrever. Ó. Saturada. Fechou. E ele continua. A mistura 1, que está saturada, são acrescentados cristais de permanganato. Após algum tempo e agitação, observou-se a coloração violácea. Então é porque dissolveu o permanganato na solução 1. Significa que a solução estava saturada em sal, mas não em permanganato. Sendo assim, a fase líquida da 2 é super. Jamais. Por que não é super? Porque ela tem solutos diferentes. Cada soluto tem o seu coeficiente. Então ela está saturada de sal, mas não está saturada de permanganato. Na e permanganato têm os mesmos coeficientes. Jamais. Cada substância tem o seu próprio coeficiente. Solubilização de permanganato na 2 foi possível porque a 1 era insaturada. Se teve precipitação de sal, como está demarcado aqui em cima na questão, não. Ela é saturada. D. A solução líquida obtida em 1 é saturada e ainda mantém a possibilidade de solubilizar permanganato. Certinho, porque mesmo saturada, ela ainda ficou violeta. Significa que ela conseguiu dissolver permanganato. Resposta certa, a letra D. E a fase líquida obtida no final da etapa 2 não pode ser considerada uma solução, porque foram utilizados 2 solutos com propriedades diferentes. Solução é soluto com solvente. Não interessa se tem 1, 2 ou 3. Tem um soluto, tem solvente, sempre vai ser solução. Certo, queridos? Errada a letra E. Resposta certa, letra D. Questão 33, eu vou apagar aqui para a gente fazer de novo. Essa é uma questão bem chatinha que tu tem que ler bem calmamente, com muita atenção, para não ter nenhuma confusão, tá? Eu vou ler a pergunta da questão com muita atenção. Prepara-se uma solução com 65 de açúcar em 25 de água 50. E aí vem a pergunta da questão. Qual é a quantidade de água que deve ser adicionada para que tenhamos uma solução saturada de açúcar? Tá?
Então, isso é importante. Essa pergunta, quanto de água eu preciso jogar para saturar a solução de açúcar? Mas que solução de açúcar? Uma solução de 65 de açúcar em 20 de água. Mas qual temperatura? E aí que eles foram sacanas. A temperatura é 30. Tá vendo? Não é 50, ele quer a 30. Então, tu vai ter que pegar uma solução aqui a 30. Tu vai olhar a referência dela a 30. A 30 cabe 220 gramas de açúcar em 100 de água. Antes de fazer a continha, eu vou repetir para ti a pergunta da questão. Eles querem saber quanto de água eu preciso para saturar 65 gramas de açúcar em 20... Desculpa. Quanto de água eu preciso para saturar 65 gramas de açúcar a 30 graus Celsius? Quanto de água eu preciso para saturar 65 gramas de açúcar a 30 graus Celsius? Essa é a questão. Então vamos pegar ali a referência que eu tenho de 30. 30 graus Celsius, a tabela me diz que cabe 220 gramas de açúcar em 100 gramas de água. Se eu tenho 65, vou precisar de x. Como daqui para cá eu divido por 2,2, né? Daqui para cá eu vou dividir por isso também. Meu x vai ser aproximadamente 30. Como a gente já tinha um copinho com 25 e eu preciso ficar com 30, né? Como ele está dizendo ali no cálculo, significa que eu adicionei aproximadamente uns 5 gramas. E a única alternativa que tem aproximadamente 5 gramas é a letra B. Tudo bem? Uma questão, então, que a gente vai fazer, queridos, é a questão 41, uma questão fácil também, que não requer muito conhecimento de química e sim interpretação simples, né? Vou mostrar aqui para que vocês vejam. A dose adequada de paracetamol para uma criança com febre é de 12 gramas por quilo. Então a gente faz assim, ó, tem 12 gramas de paracetamol recomendados para 1 quilo de criança. Se o médico te dá uma criança com 30 quilos, ou seja, tem 30 quilos de criança, é muita criança, X. Numa continha rápida, né? Daqui para cá aumentou 30 vezes, 30 vezes 12, 360 miligramas. Então, essa criança de 30 quilos precisa ingerir 360 miligramas. E aí ele diz assim, que, olhem só, 200 miligramas por litro é a concentração do remédio. Por ml, desculpa. E cada ml contém 20 gotas. Então, estamos dizendo com isso que 200 miligramas de remédio eu obtenho com 20 gotas, ou seja, 1 ml. Se a pergunta é quantas gotas, x gotas. Olha ali, fechou? E como a criança precisa ingerir 360 miligramas, pronto. Daqui para cá, houve uma redução de 10 vezes. Daqui para cá, reduz 10 vezes. Teu x vai ser igual a 36 gotas. Resposta certa, 36. Facinho, né? 42. Essa questão ela é bem chata, pessoal, porque ela tem muita volta e tu tem que ler com atenção. Um estudante analisou 3 soluções aquosas de cloreto de sódio e adicionou a estas meio grama deste sal em cada uma. Então eu fiz os desenhos já aqui para que vocês vejam. Ó, tu tinha 3 soluções, tá? A primeira, a segunda e a terceira. Deixa eu só apagar aqui para não estragar a brincadeira. Apaguei aqui, pronto. E aqui também, para a gente não perder a surpresa na descoberta. Então são 3 soluções. Ele colocou meio grama em cada uma delas. Aí ele filtrou essas soluções com meio grama. E ele analisou ali uma tabelinha com os precipitados nas soluções. A primeira não teve precipitado. Significa que ela conseguiu dissolver meio grama. A única solução que é capaz de dissolver soluto é a solução não saturada. Então a primeira solução é não saturada ou insaturada. Vou colocar um izinho aqui para isso. Então a gente arrisca 3 alternativas. A segunda solução, ele colocou meio grama e meio grama acabou sendo resgatado, digamos assim, no filtro.
Ou seja, exatamente meio grama não foi dissolvido. Bom, se tu colocou meio grama e meio grama não foi dissolvido, é porque a solução já estava saturada. Tudo bem? Então, não saturado, saturada. Resposta certa. Letra B, já mata ali. Tá, mas eu quero mais, eu não entendi muito bem. Bom, então vamos continuar. A gente pode continuar e fazer a seguinte análise. Na terceira, por que eu não entendi na terceira? Por que é 0,8? Bom, vou responder para ti. Quando ele colocou o meio grama na terceira e quando o meio grama não dissolveu, né? Vocês podem ver no desenho aqui embaixo que eu fiz, ó, foi tudo pro fundo. Só que quando ele foi filtrar, ele viu que além de meio grama que ele tinha colocado, mais 0,3 grama estavam juntos. Significa que essa solução ela estava super saturada e ela ia precipitar 0,3 grama. O que acelerou essa precipitação do 0,3 grama foi a adição do meio grama que o aluno acabou realizando. Então a terceira solução, lembrando que essa análise vocês não precisariam ter feito, porque só com as duas primeiras nós já conseguiríamos detectar que a alternativa certa era B. Tudo bem? Então, resposta certa da questão, letra B. Primeira não, segunda saturada e a terceira supersaturada. A próxima questão é uma questão bem acessível também. Eu vou fazê-la aqui no simulador para vocês. Tá? Ele diz assim, presta bem atenção. Ó, vamos supor que tu tem aqui o dicromato. Deixa eu ler primeiro a questão para vocês para ficar um pouquinho mais fácil, né? Senão, obviamente, não vai fazer muito sentido. Perdão. Uma solução de dicromato, deixa eu apagar aqui, perdão, pronto. Uma solução de dicromato saturada, tá vendo? Há uma solução saturada de dicromato, é adicionada água pura até dobrar o seu volume. Tá? Tu tinha uma solução saturada e tu jogou água pura até dobrar o volume dela, então ela ficou com o volume 2 vezes maior. E ele diz assim, a seguir são adicionados cristais de dicromato de potássio até que ocorra a formação de precipitado. Tudo bem? Então ela era saturada no início e depois ela fica saturada com precipitado. E lembrando que toda solução saturada com precipitado é uma solução saturada. Então ela era saturada e voltou a ser saturada. Em outras palavras, o que o enunciado está mostrando é isso. Ó. Tu tinha um pouco de água, vou botar aqui 200 ml, dessa forma, e dicromato. Saturou, tá vendo? Olhem a tonalidade laranja saturadinha. Aí eles disseram que tu dobrou a quantidade de água. Pronto, dobrei, foi para 400. Sumiram os cristais. Aí ele colocou mais cristal até haver a formação de precipitado, como tu está enxergando. Como vai ficar a solução? Saturada, igual ao início. Então, ele tenta te enrolar um pouquinho, diz assim, a concentração da 1 é o dobro da 2. Não, é a mesma concentração. Por que é a mesma? Porque a primeira é saturada e a segunda é saturada. Então tem a mesma quantidade de soluto por volume dentro da solução. O precipitado é solubilizado quando as duas se misturam. Não, porque as duas são saturadas, então não podem mais dissolver precipitado. A tonalidade laranja da solução 1 é mais intensa que a da 2. Como tu viu no simulador, não, a tonalidade é igual. D. A solução 1 deve apresentar maior ponto de ebulição do que a 2. Os efeitos coligativos dependem da concentração, então quando as concentrações são iguais, os efeitos são os mesmos. Está errado. Resposta certa da E, concentração da 1 é igual a 2. Um adendo, a gente vai trabalhar coligativas no próximo conteúdo, então o professor vai discriminar bastante essas coisinhas para ti. Certo? Próxima questão, então, questão do Enem. Deixa eu apagar aqui as regrinhas de 3 para dar surpresa, né? Pronto. Fechou. Vamos lá. O Enem diz assim, que tu tem, deixa eu apagar aqui também, ó, a utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam suas concentrações em até 30 miligramas por quilo de solo e 0,14 miligramas para água subterrânea. Então, o máximo que pode ter é isso, entende? Quais são as amostras? Bom, o Enem me deu uma amostra de meio quilo de solo e 100 ml de água. Ou seja, metade do que eu tenho em cima
e 10 vezes menos do que eu tenho em cima para a água. Como assim? Deixa eu mostrar para ti aqui de forma clara. Se tu tem 30 miligramas no máximo para cada 1000 gramas de solo, se a tua amostra tem 500 gramas de solo, X, isso vai corresponder a 15 miligramas, que é a mesma coisa que 0,015 grama, que é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 na menos 2 grama. Tudo bem? E para a água, eu não entendi o que tu fez. Querido, o limite por quilo de solo é 30 miligramas para cada quilo de solo. Como eles estão te dando uma amostra de meio quilo de solo, tu vai pensar assim, se 1 quilo de solo pode ter o máximo 30, em meio quilo de solo posso ter do máximo 15. Tudo bem? E aí ele continua ali, ó. 0,14 miligramas de resíduo, né, ali de naftaleno para 1 litro de água, 1000 ml de água. Como ele te deu 100 ml de água, que é 10 vezes menos, X. Isso vai dar 0,014 miligramas, que é a mesma coisa que 0,000, tá vendo? 1, 2, 3, 0, 1, 4 grama. Ou seja, eu dividi por 1000. Eu acrescentei 3 zeros a essa composição. Então, passando para a base decimal, 1 vezes 10 na menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vezes 10 na menos 5 grama. Então, agora eu posso ler. Estes são os limites que eu tenho. Comecemos com o solo. Resíduo de naftaleno no primeiro solo, 1 vezes 10 a menos 2. Não, eu posso ter no máximo até 1,5 vezes 10 a menos 2. Solo 2, 2 vezes 10 a menos 2. Pronto. 2 vezes 10 a menos 2 é uma quantidade superior àquela permitida, porque o permitido é de 1,5 vezes 10 a menos 2. Resposta certa. Letra B, solo 2. Tudo bem? Bom, vamos lá. A questão aqui da CAF é uma questão bem simples. Ela te pergunta o seguinte: baseado nas informações, quais são as concentrações permitidas de ferro e manganês? Ele dá ali para ti, ó, ferro e manganês, eu marquei já, 2,4 e 0,4 miligramas por litro. Como ele quer em ppm, que é parte por milhão, a gente precisa ver soluto em milhão, ou seja, partes do soluto em 1 milhão de partes da solução. Então, miligrama por litro já é a parte por milhão, como eu expliquei na aula para vocês, queridos. E eu provo isso mostrando aqui para tu ver a matemática. 2,4 miligramas por litro, sendo que 1 litro tem uma densidade, né, com uma solução aquosa de 1, ou seja, 1 litro pesa 1 quilo, então a gente pode escrever, ó, 1 litro, 1 quilo, 1 quilo, 1000 gramas, 1000 gramas, 1 milhão de miligramas. Então, ppm é uma expressão, ou seja, uma escrita de concentração onde as unidades precisam ser iguais. Então, a gente vai ter, ó, partes por milhão, miligramas de soluto por milhão de miligramas de solução. Gramas de soluto para 1 milhão de gramas de solução. E como vocês podem ver, ao escrever em miligrama por litro, a gente já está escrevendo em ppm. Porque 2,4 miligramas para 1 litro é a mesma coisa que 2,4 miligramas para 1 milhão de miligramas. Logo, partes por milhão. Resposta certa, letra C. E a última questão, questão do gráfico, pede para que a gente analise o gráfico e diz assim: todas as substâncias são sais, exceto a sacarose. Errado, a água também não é sal. B. O aumento de temperatura de 10 para 40 favorece a solubilização do sulfato de sério. O sulfato de sério está aqui embaixo e está diminuindo. Se está diminuindo a curva, não favorece, dificulta. C. A massa de nitrato de amônio, que permanece em solução quando ela resfria de 80 para 40, é de 100. Não é de 100, querida, é de 300, ó, porque de 80 ele tem 600 miligramas. E em 300, aqui tu pode, em 40 ele vai ter 300 miligramas de solubilidade no máximo. Então, se tu resfria uma solução que, ó, vai de 600 para 300, a precipitação é de 300 gramas e não de 100. Não entendi nada que tu falou.
A 40 cabem no máximo 300 gramas. Se essa solução foi resfriada de 80, onde haviam 600, tu tens 600 gramas num lugar onde só cabem 300. Logo, precipitará 300. E a dissolução do iodeto de sódio em água é endo. Tá certo? Porque a curvinha do iodeto de sódio, que é esse aqui, está subindo. Como vocês podem ver ali, se ela está subindo, é endotérmico. Lembrando que ele diz aí que todas as zeros são insolúveis em água e está errado, né? Ó, algumas são muito solúveis, diga-se de passagem, como por exemplo a sacarose. Obrigado pela atenção, queridos. Nos veremos nas aulas, né? E um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom.